tratar, os 39 primeiros capítulos, vai tratar da nação de Israel. E os 27 últimos capítulos de Isaías vai tratar acerca do Messias e estabelecimento da igreja. Então é considerado como uma mini Bíblia, o livro do profeta Isaías. Isaías, ele vai profetizar no período de 4 reis. O rei Uzias, no período do rei Jotão, no período do rei Acais, e também dentro do período do rei Ezequias. É no período do rei Manassés, logo no começo, que ele vai ter a sua vida ceifada. Muitos vão dizer que Isaías foi cerrado ao meio. Os 5 primeiros capítulos desse livro, Isaías ele está profetizando acerca do pecado da nação de Judá. Se você se atentar para o capítulo de número 5, você vai ver que ele vai proferir vários ais de julgamentos. E quando nós fizemos a leitura desse capítulo de número 6, nós estamos diante do chamado do profeta Isaías, uma experiência que ele vai ter em relação ao seu chamado para ser um porta-voz, para anunciar à nação aquilo que Deus haveria de lhe mandar. Mas bem verdade, de nós, se dermos continuidade a esse mesmo texto, vai ver que ele vai profetizar e o povo não vai atender. O que me desperta a atenção é que Isaías ele vai ter 2 experiências dentro desse texto. Já no primeiro versículo nós lemos, vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. É nesse ano, Isaac, que ele tem 2 experiências. Uma boa e a outra ruim. A ruim que ele vai ter é que é nesse ano que vai morrer Uzias. E todos nós somos sabedores que Uzias ele vai morrer leproso. Se você estudar acerca do rei Uzias, você vai ver que o Senhor o fez prosperar. Uzias fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. O Senhor o engrandeceu, ao ponto de Uzias achar que ele poderia fazer aquilo que não lhe era cabível. Uzias ele vai querer oferecer incenso, aquilo que cabia ao sacerdote. E ele vai entrar no templo para fazer isso. E o sacerdote vai dizer para ele: olha, Uzias, isso não compete a você, a queimar o incenso, isso só compete ao sacerdote, e isso da linhagem de Arão. Mas assim mesmo ele vai insistir ao ponto de naquele mesmo instante uma lepra lhe sair à testa. Uzias, ele vai morrer leproso, separado, em um leprosário. É nesse ano que Isaías está profetizando acerca dele, porque alguns comentaristas dizem que Isaías ele tem parentesco com Uzias. Alguns dizem que eles eram primos. Isaías ele é um profeta palaciano, ele tinha acesso ao palácio. Mas agora o que ele está profetizando, irmã Cristina, é que o trono aonde algum parente dele, um primo dele, está vazio. É nesse ano que ele está profetizando, no ano que morre Uzias. É nesse ano aonde ele tem uma experiência de dor, uma experiência de luta, uma experiência de tristeza. O que me faz entender é que Uzias, ele não vai se lamentar. Uzias, ele vai para a casa do Senhor, ele vai para o templo. E lá no templo, ele vai ter uma experiência boa, porque os seus olhos vão se abrir. Porque enquanto o trono da terra está vazio, os olhos dele se abrem. E ele vai ver que nos céus, o trono está preenchido. O trono tem alguém sentado, que não é um rei passageiro, mas é um rei que vive de eternidade em eternidade, que nesse momento continua preenchido.
é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O trono da terra pode estar vazio, mas o trono dos céus continua com alguém assentado. Na terra pode ter alguém que não está governando, mas nos céus ainda tem alguém sentado que está no controle de todo o universo. Ele tem essa experiência. No ano que morreu o Rei dos Filhos, eu vi. Ele está no templo. E ele agora vai ter uma visão. E dentro dessa visão que ele está tendo, ele consegue ver, ele consegue ouvir, e ele consegue sentir o que ele está vendo. Porque ele está dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, sobre um alto e sublime trono, aleluia. E vai dizer que a aba das vestes daquele que está sentado sobre esse alto e sublime trono, presta atenção, não é os pés, não são as mãos, não é o corpo, André. Vai dizer que é a aba da orla das vestes daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ela vai descendo e passa pelo espaço sideral, ele passa pelas constelações, ele passa pelo estado, pela atmosfera, e vai descer aonde ele está, no templo, e vai dizer que a